TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. A segunda palestra do dia foi da doutoranda em Direito Constitucional, Luna Barroso. Ela falou sobre tecnologia e democracia, desafios da liberdade de expressão na era digital. E dando continuidade à nossa programação, é com grande prazer que convidamos ao palco mais uma grande especialista do direito. A bacharel em Direito pela Fundação do Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutoranda em Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, advogada no escritório Barroso Fontinelles, Barcelos, Mendonça Advogados e autora do livro Liberdade de Expressão e Democracia na Era Digital, da editora Fórum, em 2022. Recebam com aplausos a senhora Luna Van Barroso. Gostaria de começar agradecendo à editora Fórum, na pessoa do Luiz Cláudio, pelo convite para participar do evento de hoje e dizer que é uma enorme alegria estar aqui nessa manhã. Gostaria de cumprimentar também a presença do ministro André Ramos Tavares e do presidente da Câmara dos Vereadores, Gardel Rolim, além, claro, dos demais palestrantes e presentes. O objetivo da minha fala de hoje é discutir a liberdade de expressão na era digital, analisando o impacto das mídias sociais no mundo contemporâneo. Para isso, eu dividi a minha exposição de hoje em duas partes principais. A primeira delas é uma análise um pouco mais teórica da liberdade de expressão. Por que as democracias protegem essa liberdade como um direito fundamental? E o que as plataformas digitais e as redes sociais trouxeram de novo para esse direito fundamental? E a forma como a gente pensa e protege a liberdade de expressão. E a segunda parte, talvez um pouco mais técnica, é uma proposta regulatória de como a gente pode endereçar esses novos desafios de uma forma que proteja a liberdade de expressão, proteja o que as redes sociais e as plataformas digitais trouxeram de positivo, mas, ao mesmo tempo, a gente consiga endereçar alguns dos novos riscos desse universo digital. Eu vou, em alguma medida, dialogar com algumas coisas que o ministro André Ramos Tavares antecipou. Em alguns momentos, eu talvez faça um contraponto a algumas reflexões e a resolução do TSE mais recente, mas tudo isso no espírito do debate e de trazer algumas reflexões e não necessariamente discordar. Então, passando à primeira parte, que discute a teoria tradicional da liberdade de expressão. Historicamente, esse direito fundamental foi protegido em todas as democracias por três principais fundamentos. O primeiro deles é o que a gente chama de busca da verdade, que parte da premissa de que é só em um livre mercado de ideias, onde qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, que a verdade prevalece. Então, no embate entre a informação falsa e a informação verdadeira sempre vai prevalecer. Então, a gente precisa proteger esse livre mercado de ideias, permitir que as pessoas falem o que elas pensam, sabem ou elas acham que sabem, para a gente chegar à informação de melhor qualidade. Então, esse é, historicamente, o primeiro fundamento pelo qual a gente protege a liberdade de expressão. O segundo fundamento, ele tem um componente mais individual, que é o de dignidade da pessoa humana. E ele parte da premissa de que as pessoas só se realizam completamente se elas puderem falar o que elas pensam, o que elas sabem, o que elas acham que sabem. A forma como a gente se expressa, se coloca, se apresenta em comunidade é um componente essencial da nossa identidade. E quando a gente tem restrições sobre o que a gente pode falar, a nossa identidade não é plenamente realizada. Então, historicamente, esse é o segundo fundamento pelo qual as democracias protegem a liberdade de expressão, dignidade humana. E, por fim, o terceiro, e talvez o mais importante em um fórum sobre direito eleitoral, é a relação da liberdade de expressão com a democracia. E essa relação, ela se desenvolve sob dois aspectos principais. O primeiro deles é que, como todos aqui sabem, a gente vive em um sistema representativo, no qual a gente elege os nossos representantes. As pessoas só podem votar e escolher os seus representantes
se elas tiverem acesso a informações que permitam que elas formem a sua opinião sobre o que é melhor para elas, para o país, e sobre quem é o melhor representante que elas querem escolher. Então, as pessoas dependem de informação para poderem votar com qualidade. Essa é a primeira dimensão da relação da liberdade de expressão com a democracia. E o segundo, que também é muito importante, é que a liberdade de expressão ela exerce uma função legitimadora. O que eu quero dizer com isso? As pessoas só confiam na democracia e nos sistemas democráticos se elas acreditarem que elas têm acesso a informações para analisarem criticamente os seus representantes eleitos. Então, se eu acredito que os meus representantes eleitos estão censurando o que chega até mim, isso ataca a legitimidade do regime democrático e a confiança que a gente tem nas instituições e na sua capacidade de cumprir o seu papel. Então, esse é o terceiro fundamento pelo qual as democracias historicamente protegeram a liberdade de expressão. Acontece que essa teoria de proteção da liberdade de expressão, ela foi pensada em outro cenário, em um cenário que a gente chama de escassez de informação, onde a participação no debate público estava concentrada em veículos de imprensa, como jornais, revistas, canais de rádio, canais de televisão. Eram poucos ou poucas as fontes que conseguiam participar do debate público. E, nesse mundo, quando houvesse qualquer abuso ou excesso no exercício da liberdade de expressão, a gente conseguia facilmente responsabilizar o jornal que se excedesse ou que exercesse a liberdade de expressão de forma abusiva. Então, a gente tinha regras de responsabilidade civil. Se um jornal publicasse uma notícia que ele sabia ser inverídica, ele poderia ser facilmente responsabilizado pelos danos morais e materiais decorrentes daquela publicação. Então, o objetivo da proteção da liberdade de expressão era impedir a censura estatal sobre esses veículos limitados que participavam do debate público. Acontece agora que, com a era digital, esse cenário se alterou radicalmente. Por quê? As plataformas digitais criaram comunidades livres, abertas e gratuitas, em que qualquer pessoa pode publicar qualquer coisa, sem precisar observar as regras éticas de jornalismo que constrangiam a atuação dos veículos de imprensa de uma forma positiva, exigindo que eles seguissem procedimentos específicos para a apuração de fatos antes de publicar qualquer coisa. Então, agora, qualquer pessoa aqui pode imediatamente publicar qualquer coisa na internet. E isso vai estar disponível e acessível sem nenhum tipo de controle editorial e sem ter exigido que a pessoa que fez essa publicação tivesse seguido qualquer procedimento para assegurar que aquela informação seja verídica. Então, embora as plataformas, eu gostaria de enfatizar isso aqui, o ministro André Ramos Tavares também fez, e eu acho que isso é fundamental. As plataformas digitais, elas trouxeram uma série de coisas positivas para as democracias, incluindo a diversificação das fontes de informação e a multiplicação exponencial da quantidade de informação disponível. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ter uma opinião, pode compartilhar essa opinião, e isso, como regra geral, enriquece o debate público. Então, eu acho que isso é uma premissa que a gente precisa ter em mente. As plataformas digitais também permitiram que se desse voz a minorias que antes não eram representadas nesses veículos de imprensa tradicional, a movimentos da sociedade civil, a políticos e agentes públicos que muitas vezes não tinham acesso aos recursos estatais para fazerem as suas propagandas eleitorais, a personalidades e influenciadores digitais, e que se promovessem diversos movimentos pela igualdade e pela democracia em nível mundial. O ministro André Ramos Tavares citou a Primavera Árabe como um desses movimentos que foi talvez o auge do otimismo com a internet e as redes sociais. Então, tem uma série de coisas positivas nesse mundo novo. E quando a gente está pensando em regular, a gente não pode
acabar com tudo isso de positivo que a internet trouxe de bom. Então, a gente precisa pensar em uma regulação proporcional, que minimize os riscos, mas que também maximize os benefícios e tudo o que essas plataformas trouxeram de positivo. Mas, então, voltando agora às novas dificuldades da liberdade de expressão nesse mundo novo. Essa publicação livre, por qualquer um, sem controle editorial e em tempo real, permitiu, como todos aqui sabem, o abuso desses espaços digitais. E a gente passou a testemunhar a apropriação dessas comunidades abertas para cometer abusos e atos ilícitos. Nesse mundo novo, a gente começou a ver a liberdade de expressão sendo usada para atacar os fundamentos que justificaram a proteção da liberdade de expressão em primeiro lugar. O que eu quero dizer com isso? Se no começo da minha fala eu disse que a gente, historicamente, protegeu a liberdade de expressão para buscar a verdade, agora a gente passou a testemunhar o uso de plataformas digitais para conduzir campanhas coordenadas de desinformação, disseminação de fake news, que ataca justamente a busca da verdade. A gente começou a ver também, se eu disse que a gente protege a liberdade de expressão para proteger a dignidade dos indivíduos e o seu direito de se expressar, a gente passou a ver o uso das comunidades digitais para atacar a dignidade humana de outras pessoas, das pessoas que discordam com a gente, por meio de campanhas coordenadas de ataque à reputação, de criação de medo, de ameaça de pessoas que estão do outro lado do espectro político. E, por fim, a gente passou a ver o uso da liberdade de expressão nesses espaços digitais para atacarem instituições democráticas e o funcionamento da democracia. Então, historicamente, as razões pelas quais a gente protegeu a liberdade de expressão agora parecem fazer a gente precisar dar um passo atrás e pensar, calma aí, alguma coisa não está certa. Quando a gente pensa, por exemplo, no livre mercado de qualquer empresa, a gente fala de falhas de mercado, assimetria de informação, externalidades negativas. Então, a gente começou a perceber que o livre mercado de ideia também tem assimetria de informação e externalidades negativas. Então, talvez a gente precise regular isso de uma forma que enderece essas externalidades negativas. E acho que é isso que todas as democracias do mundo têm tentado fazer. Progressivamente, as próprias plataformas digitais perceberam isso, o uso dessas comunidades que elas criaram para disseminar ataques e discurso abusivo. E, percebendo isso, as próprias plataformas desenvolveram termos de uso e passaram, esse é um termo que agora virou corriqueiro, a fazer uma moderação de conteúdo nas redes sociais. Então, elas desenvolveram regras que estabeleciam determinados tipos de discurso que não são permitidos nesses espaços e passaram a tentar controlar e remover qualquer discurso que se enquadrasse nessas categorias vedadas. Só que a gente tem um problema, que não existia na época dos jornais, das rádios e das televisões, e é aqui talvez que eu divirja pontualmente do TSE e da visão do ministro André Ramos Tavares. Equiparar as plataformas digitais a veículos de imprensa tradicional me parece problemático. E eu vou explicar por quê. Acho que alguns números vão me ajudar a evidenciar esse ponto. Vamos lá. Apenas no último bimestre de 2020, o Facebook adotou alguma medida de moderação em relação a 105 milhões de publicações. No último bimestre de 2020, o Facebook adotou alguma medida de moderação em relação a 105 milhões de publicações. O Instagram fez o mesmo em relação a 35 milhões. O YouTube tem 500 horas de vídeo carregadas por minuto. E no último bimestre de 2020, removeu mais de 9,3 milhões de vídeos. E na primeira metade de 2020, o Twitter, que ainda era Twitter na época, analisou denúncias sobre 12,4 milhões de contas por potenciais violações às suas regras e removeu 1,9 milhões. Esses números comprovam que
o controle humano, em tempo real, dessas publicações é absolutamente impossível. Qual jornal vocês conhecem produzem 105 milhões de publicações em um bimestre? Não existe. A escala de publicação nas redes sociais é centenas, milhares de vezes maior do que a escala de publicação de qualquer jornal de grande circulação. E mais do que isso, em um jornal de grande circulação, você tinha editores contratados. Nas plataformas, qualquer usuário é um potencial editor, ou publicador, ou escritor. Então, a escala agora é diferente, e a solução precisa ser diferente, porque o problema é outro, a responsabilidade é diversa. Então, essa equiparação das plataformas digitais com veículos de imprensa é difícil de ser feita simplesmente pela escala de conteúdo que é publicado nas redes. E as plataformas, elas se deram conta disso, de que uma pretensão de controle humano dessas plataformas era absolutamente impossível. E o que elas passaram a fazer, então? As plataformas passaram a usar algoritmos para moderar o conteúdo na internet. Para fazer isso, e aqui talvez seja uma parte um pouquinho mais técnica, mas que eu acho que é interessante desse debate, as plataformas usam dois modelos principais para moderar conteúdo. O primeiro deles é o que elas chamam de modelo de detecção de reprodução. Esse modelo usa uma tecnologia que é conhecida como hashing. E essa tecnologia ela faz o seguinte, ela pega uma imagem ou um vídeo que tenha sido previamente classificado como ilícito e ela identifica qualquer reprodução posterior daquela imagem ou daquele vídeo e, portanto, consegue remover imediatamente. Então, vamos supor, a gente tem uma imagem de pornografia infantil que foi detectada e marcada como ilícita por conter conteúdo de pornografia infantil. Qualquer conta que armazene essa imagem, que publique essa imagem ou dissemine essa imagem, imediatamente isso vai ser detectado por essa tecnologia que atribuiu um ID único a essa imagem ou a esse vídeo e vai ser imediatamente retirado da plataforma por esse algoritmo. Isso funciona muito bem para conteúdo de pornografia infantil. Por quê? A pornografia infantil, ao menos antes da deepfake, e aí a gente vai ter um novo problema, conteúdo de pornografia infantil era limitado. Em grande medida, ele dependia da reprodução de imagens já existentes. Então, as plataformas conseguiram adequadamente endereçar o problema de pornografia infantil, porque você tinha uma quantidade limitada de imagens, elas criaram um banco de dados compartilhado entre as plataformas e, na medida em que você identificava uma imagem como pornografia infantil, você carregava nesse banco de dados e todas as plataformas tinham conhecimento daquela imagem e conseguiam pegar qualquer reprodução. Então, para a pornografia infantil, isso funcionou muito bem. Funciona bem também, por exemplo, para conteúdo de terrorismo, que também frequentemente é a reprodução do mesmo vídeo várias vezes. Só que essa tecnologia ela é ineficiente para qualquer conteúdo que você pode criar facilmente. E isso se inclui desinformação. Se uma frase é marcada como fake news, como uma frase de desinformação, a pessoa pode simplesmente reformular, escolher novas palavras, colocar vírgula em outro lugar, um ponto de exclamação em vez de um ponto de interrogação, e esse ID único não funciona mais para aquela frase. Então, esse algoritmo que funciona bem para pornografia infantil, que funciona bem para terrorismo, que funciona bem para questões de direitos autorais, que também é reprodução do mesmo material, não funciona para desinformação, não funciona para discurso de ódio, porque eu posso reformular a mesma ideia usando variadas palavras, inúmeras combinações. Então, ele não funciona. Então, as plataformas usam um segundo sistema para tentar detectar esse tipo de conteúdo que não é pego por esse primeiro. E esse algoritmo se chama modelo preditivo. Esse algoritmo ele usa uma técnica de aprendizado de máquina para tentar especular que determinada publicação é desinformação, discurso de ódio, ataque à democracia. Ele funciona para alguns contextos e cenários,
mas ele também tem limitações que qualquer pessoa que trabalha com inteligência artificial saberá. Os algoritmos de inteligência artificial ainda têm muita dificuldade de considerar coisas como contexto. E, muitas vezes, a legitimidade ou a ilegitimidade de um discurso depende de você entender o contexto em que aquela afirmação foi feita. Pode ser, por exemplo, no âmbito de uma publicação jornalística que simplesmente relata um ato. Nesse contexto, seria lícito, mas o ato em si, publicado na internet, seria ilícito. Então, esse algoritmo ele ainda tem dificuldade de fazer considerações contextuais que podem alterar a licitude ou a ilicitude do discurso. Então, eu acho que o que eu queria enfatizar com essa parte um pouco mais técnica e talvez um pouco mais maçante dessa exposição, que agora acabou, é que os algoritmos usados para moderar discurso, eles têm limitações técnicas e tecnológicas relevantes. Mesmo assim, apesar dessas limitações, eles vão continuar a ser usados para a moderação de conteúdo na internet. Porque, como eu disse, os números massivos de publicação que circula nesse espaço impede que esse controle seja feito por humanos. Então, o desafio das democracias contemporâneas é como a gente endereça um mundo em que os debates e as discussões sobre liberdade de expressão são resolvidos predominantemente por algoritmos, e não mais pelo judiciário. Essa é a questão das democracias contemporâneas. A gente tem um problema novo, uma tecnologia nova, e a gente precisa, ao meu ver, de uma solução nova, e não de soluções antiquadas que a gente aplicava para problemas de veículos de imprensa tradicionais. Responsabilizar as plataformas por erros ocasionais desses algoritmos criaria incentivos ruins para elas simplesmente abandonarem esses algoritmos. E aí, isso ia gerar muito mais conteúdo perigoso, nocivo ou ilícito nas redes. Por outro lado, reivindicações genéricas de remoção de conteúdo em 1 hora pode criar incentivo para que as plataformas usem esses algoritmos de moderação de conteúdo em ainda maior medida. E aí, tem um problema de erros em excesso. Então, a gente precisa reconhecer as limitações e as possibilidades dessa tecnologia e pensar como é que a gente regula, dado esse cenário. Então, essa é uma conclusão fundamental sobre processos eleitorais na era digital. A escala massiva de conteúdo publicado nas redes exige que a resolução de questões complexas sobre liberdade de expressão seja resolvida por algoritmos. E o desafio das democracias passa a ser como endereçar esse novo cenário e conferir legitimidade a esses algoritmos, sem restringir demais a liberdade de expressão, mas também sem fechar os olhos para esses novos problemas e novos desafios que têm sido perpetuados pelas redes sociais. E agora eu entro na segunda parte da minha exposição de hoje, que é uma proposta de como a gente pode regular esse mundo novo. E a minha proposta, que está no meu livro, que a Fórum me deu a alegria de publicar, são duas as principais premissas. A primeira delas é a de que a regulação puramente estatal não funciona. E ela não funciona por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque a regulação dessa tecnologia ela exige conhecimento técnico específico, flexibilidade regulatória, ou seja, uma lei que seja capaz de evoluir na medida em que a tecnologia evolui, e monitoramento contínuo. A gente precisa entender o que está acontecendo diariamente nessas redes. Os problemas, eles mudam. Em época eleitoral, o problema é um, fora de época eleitoral, o problema é outro. Essas habilidades, um Congresso Nacional ou câmaras municipais não têm. E não tem, isso não é uma crítica, é porque eles precisam ser generalistas, eles precisam endereçar uma série de problemas. Então, você não tem o conhecimento técnico, o conhecimento específico dessas tecnologias para poder fazer isso por essas instituições. Então, por esse motivo, eu entendo, a regulação puramente estatal não funciona. E tem um segundo motivo
talvez ainda mais importante, pelo qual, me parece, a regulação puramente estatal não funciona. Nos casos mais complexos sobre liberdade de expressão, pessoas bem-intencionadas vão discordar sobre a licitude ou a ilicitude de determinado discurso. É claro que você tem zonas de certeza positiva. Racismo, homofobia, isso é claramente ilícito. Você tem também zonas de certeza negativa. Criticar a atuação de governantes é claramente permitido. Você deve poder dizer: o meu representante eleito não cumpriu as suas promessas de campanha. Isso é a base da democracia. Mas você tem uma zona cinzenta. Entre a zona de certeza positiva e a zona de certeza negativa, você tem uma zona cinzenta sobre a ilicitude ou licitude dos discursos que se enquadram nessa zona. E, ao meu ver, atribuir ao Estado o papel de resolver os casos que se enquadram nessa zona cinzenta é perigoso. E pode, ainda que o Estado atue de maneira desinteressada, de maneira técnica, pode gerar problemas para a legitimidade da democracia. Então, eu acho que o Estado não deve ser o principal regulador nessa matéria. Isso não significa, vejam bem, eu acho importante fazer essa ressalva, que o judiciário não possa resolver casos concretos e específicos que sejam levados até ele. Deve, pode e deve. Mas a gente precisa pensar em um arcabouço anterior, para evitar que tantos casos cheguem ao judiciário e o judiciário tenha que dar a resposta a tantos casos importantes de liberdade de expressão. Então, a minha discussão é um modelo anterior, que não afeta a minha visão de que o judiciário deve entrar para coibir abusos específicos quando eles existirem. A minha proposta é como que a gente resolve o problema anteriormente para diminuir o número de problemas que, de fato, chegam ao Poder Judiciário. Porque, quando chega ao Judiciário, ele precisa resolver. Ele não pode simplesmente não dar uma resposta. Então, esses dois motivos, conhecimento técnico e o nosso interesse de que o Estado não seja o agente resolvendo essas visões, é o motivo pelo qual eu acho que a regulação estatal não funciona. Por outro lado, a autorregulação privada, ou seja, deixar as plataformas digitais se autorregularem, não funciona também. Esse foi o modelo que a gente teve até aqui. Sem regulação estatal, as plataformas criando e aplicando as suas próprias regras. Esse foi o modelo que nos trouxe até esse momento, que, acho, todo mundo concorda, tem problemas. Então, a gente precisa pensar em um terceiro modelo. E a minha proposta é um modelo que eu chamo de autorregulação regulada, que atribui um papel ao Estado, mas também às plataformas digitais. E no livro, eu exploro isso em maiores detalhes, aqui eu vou passar brevemente por causa do tempo. Esse modelo de autorregulação regulada, ele precisa responder a 3 perguntas fundamentais. A primeira delas: qual deve ser o modelo de responsabilidade civil das plataformas por conteúdo publicado por usuários? Ou seja, um usuário entra no Facebook e publica um discurso de ódio. O Facebook é responsável pelos danos morais ou materiais decorrentes da publicação daquele discurso de ódio? Se sim, quando essa responsabilidade surge? Então, essa é a primeira pergunta que eu gostaria de responder rapidamente. A segunda pergunta que eu vou responder rapidamente também é: qual é a liberdade das plataformas para moderarem conteúdo de acordo com as suas regras privadas? Por que essa pergunta é importante? Porque nesse mundo novo também surgiu uma nova preocupação com a censura. Se no começo eu disse que a nossa preocupação histórica sempre foi com a censura estatal, com as plataformas digitais surgiu um medo de uma censura privada, de que essas empresas de tecnologia pudessem censurar discursos de uma forma que não seja transparente, de uma forma que não seja isonômica. Então, se as plataformas vão moderar discurso, quais são os procedimentos mínimos que elas precisam seguir para fazer isso? Essa é a segunda pergunta que a gente vai responder rapidamente. Em terceiro lugar
quais são os deveres mínimos que as plataformas devem atender para combater conteúdo ilícito ou danoso. Uma plataforma pode simplesmente dizer, aqui vale tudo, inclusive desinformação, inclusive discurso de ódio, inclusive ataque à democracia? Essa é a terceira pergunta que eu vou responder. Então, vamos lá. Primeira pergunta, e talvez a mais em alta no Brasil, porque o Supremo está discutindo isso atualmente. Já pautou, já tirou de pauta, deve voltar em breve. Qual deve ser o modelo de responsabilidade civil das plataformas por conteúdo publicado por terceiros? Então, se o usuário publicou algo ilícito no Facebook, qual é a responsabilidade do Facebook por essa publicação e pelos danos causados? Tem 3 modelos de responsabilidade civil que podem ser adotados para responder essa pergunta. O primeiro deles é o modelo de responsabilidade objetiva. Ou seja, um usuário publicou um discurso de ódio no Facebook, o Facebook é objetiva e imediatamente responsável pelos danos causados por aquela publicação. Então, se eu entrar agora, publicar um discurso de ódio no Facebook, agora o Facebook já é responsável por aquela publicação estar online. Essa teoria parte da premissa de que a publicação de discurso ilícito é um risco inerente ao serviço prestado pelas plataformas e, portanto, elas são responsáveis. Eu não preciso dizer que esse modelo não foi adotado por nenhuma democracia no mundo por um motivo muito simples. Ele inviabilizaria a existência das plataformas digitais. Se a gente está falando de milhões de publicações por bimestre e as plataformas fossem sempre responsáveis por qualquer discurso ilícito, esse modelo seria economicamente inviável. Então, nenhuma democracia no mundo jamais adotou o modelo de responsabilidade objetiva. Então, as democracias se dividem entre 2 modelos. O primeiro deles é a responsabilidade subjetiva depois de notificação extrajudicial. O que isso significa? Eu publiquei um discurso de ódio no Facebook. Naturalmente, isso é só um exemplo hipotético, mas só para ilustrar o ponto. E alguém denunciou esse conteúdo ao Facebook e disse, essa publicação aqui contém discurso de ódio, eu quero que você remova. Se o Facebook, depois de receber essa notificação extrajudicial, não remover o discurso de ódio, ele passa, então, e só então, a ser responsável por essa publicação. Então, a notificação extrajudicial feita por qualquer usuário da plataforma dizendo esse conteúdo aqui que eu estou denunciando tem material ilícito e você precisa remover, e o Facebook não remove, aí surge a responsabilidade dele pelos danos morais e materiais causados. Esse é o modelo adotado, por exemplo, na União Europeia. Então, responsabilidade subjetiva depois de notificação extrajudicial. Terceiro modelo, que é o modelo adotado no Brasil pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet e cuja constitucionalidade está sendo discutida no Supremo. Esse é o caso que eu falei, que trouxe à luz esse debate e esses diferentes modelos de responsabilidade civil. Nesse modelo, a responsabilidade das plataformas só surge se elas receberem uma decisão judicial para a remoção de conteúdo na internet e, depois da decisão judicial, elas não removerem. Então, uma notificação extrajudicial não serve. Você precisa de uma decisão judicial dizendo esse conteúdo é ilícito, remova esse conteúdo. Esse é um modelo que foi adotado pelo Brasil e que está em discussão no Supremo. Algumas pessoas diriam que ele não protege adequadamente direitos da personalidade e as vítimas que são atacadas pelas publicações online. Eu, pessoalmente, acho, e eu defendo isso no meu livro, que o modelo do Marco Civil é o melhor dos 3 modelos. Por um motivo muito simples. Como eu disse, nos casos mais complexos sobre liberdade de expressão, as pessoas vão discordar. E se o Facebook receber uma denúncia de conteúdo e pensar, é muito possível que isso aqui seja lícito, mas ele está ali, no limite, ele está na zona cinzenta,
mas eu vou remover, porque senão eu vou ser responsabilizado depois por danos morais e materiais. Então, você cria incentivo para as plataformas removerem conteúdo em excesso, sempre que houver uma dúvida mínima sobre a licitude ou a ilicitude daquele conteúdo. Em um país como o Brasil, em que a censura, historicamente, sempre foi um problema, é muito possível que o judiciário diga que aquele conteúdo era ilícito, o Facebook deveria ter removido. Então, você cria incentivos errados para as plataformas tirarem conteúdo em excesso, exercendo uma censura privada para evitar a responsabilização. Então, o regime do artigo 19, me parece, evita esse problema. É claro, eu preciso reconhecer, ele cria outros. Ele retarda a remoção de conteúdo ilícito da internet. Esse é um problema. É uma questão de qual é o maior problema, como a gente equilibra isso. Então, minha visão continua sendo de que o artigo 19 é o melhor modelo, mas ele precisa vir acompanhado de um outro arcabouço, que é o que a gente vai falar depois, respondendo as minhas próximas duas perguntas. Então, talvez o artigo 19, sem nenhum outro modelo, sem nenhum outro arcabouço, crie problemas. E a gente precisa, então, resolver de outras formas. Me parece, não é reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 19. E aqui, para voltar a um ponto da palestra do ministro André Ramos Tavares, o TSE editou uma resolução esse ano para as eleições municipais com o artigo 9E, que excepcionou esse regime do artigo 19 para determinadas publicações. São elas atos antidemocráticos, fatos notoriamente inverídicos, grave ameaça à violência física de membros da Justiça Eleitoral, discurso de ódio e conteúdo criado por ferramentas de inteligência artificial. E acho que há discussões importantes sobre a possibilidade de você excepcionar um regime legal por uma resolução do TSE, e eu tenho muita curiosidade de ver como que isso vai se desenrolar nas eleições municipais. Processos eleitorais talvez sejam um momento muito pontual nas democracias que justifique algum tipo de intervenção mais radical, justamente porque o passo das campanhas eleitorais é muito mais rápido e mais dinâmico. Então, eu não estou criticando diretamente a resolução do TSE, eu acho que, na verdade, a análise da qualidade dessa resolução depende de como ela vai ser aplicada nas eleições municipais, e não de uma opinião agora prévia. Então, mas eu só achei importante destacar que a gente tem um regime geral no artigo 19, mas a resolução do TSE criou exceções para as eleições municipais de 2024. Então, essa foi a resposta à primeira pergunta. O modelo de responsabilidade civil das plataformas pode ser 3, responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva depois de notificação extrajudicial, responsabilidade subjetiva depois de decisão judicial, e eu defendi aqui o modelo do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Vamos agora para a segunda pergunta. Qual é a liberdade ou quais procedimentos as plataformas precisam seguir quando elas estiverem aplicando as suas próprias regras? E aqui são 3, e muito básicos, e eu acho que é a tendência das democracias caminhar por essa via, como tem sido feito na União Europeia, com uma lei que se chama Digital Services Act, ou DSA. As plataformas elas têm dever de transparência, e isso se aplica à forma como elas aplicam os seus termos de uso, deveres de transparência sobre como funcionam os seus algoritmos e quais são as suas limitações técnicas, e transparência quanto à publicidade política, e isso o TSE também tem ajudado, exigindo determinados requisitos para a publicidade online. Então, deveres de transparência. Segundo lugar, elas têm deveres de devido processo legal. Quando elas estiverem removendo qualquer publicação ou proibindo determinada conta ou bloqueando o acesso a determinada conta, elas precisam ter uma fundamentação mínima para as suas decisões. Lembrando, aqui a gente está falando de moderação que ocorre em milhares de publicações. Então, a gente não pode exigir uma fundamentação individualizada, mas ela pode dizer: essa conta foi removida por violar o item 1.2 dos meus termos de uso. É só isso. Tá? Não é uma fundamentação igual a gente espera de uma decisão judicial, porque isso seria naturalmente inviável. Mas ela precisa apontar qual foi o dispositivo específico dos termos de uso, justamente para, na sequência, permitir que o usuário recorra se discordar daquela decisão e apresente os seus argumentos. Então, devido ao processo legal, exige uma fundamentação mínima do motivo da suspensão ou da remoção e uma possibilidade de recurso, caso o usuário discorde daquela conclusão.
E, por fim, o terceiro requisito é um requisito de isonomia. Elas precisam assegurar que os seus algoritmos atuam de forma isonômica, que seja uma publicação de direita ou uma publicação de esquerda, as regras são as mesmas. Então, se há uma desinformação da esquerda ou da direita, essa desinformação vai ser removida. Então, isso é também um elemento fundamental das regras de moderação dessas plataformas. Então, estou chegando no final do meu tempo, mas também já estou chegando ao final. Essa é a resposta para a segunda pergunta. Os deveres procedimentais mínimos das plataformas ao fazerem moderação de conteúdo são transparência, devido processo legal, isonomia. Então, vamos agora à terceira e última pergunta. Quais são os deveres mínimos que as plataformas devem atender para combater conteúdo ilícito ou danoso? Eu entendo que as plataformas não podem simplesmente dizer: aqui no meu espaço vale tudo, eu não modero desinformação, eu não modero discurso de ódio, eu não modero ataque à democracia. Porque eu acho que esses discursos eles têm impactos expressivos e prejudiciais às democracias. Eles geram polarização, eles geram antagonismo e, como o ministro André Ramos Tavares destacou, e eu acho fundamental, eles manipulam o voto dos eleitores por meio de informações falsas. Isso é um problema, porque a legitimidade do voto depende, 1, de você ter acesso à informação, mas 2, que essa informação seja de qualidade. E se a gente começa a permitir que as pessoas operem em um mundo em que elas não compartilham uma base mínima de fatos, a democracia não sobrevive. Então, eu acho que as plataformas não podem lavar as mãos e dizer: aqui eu não modero nada, aqui vale tudo, entra quem quer, sai quem quer. Eu acho que isso tem problemas que vão além daquele espaço da plataforma, e por isso as democracias precisam endereçar isso. Então, as plataformas, na minha visão, têm um dever necessário de desenvolver termos de uso que proíbam desinformação, essas são as categorias: discurso de ódio, ataques antidemocráticos, cyberbullying, terrorismo e pornografia infantil. Vejam que eu não incluí direitos da personalidade, então eu não incluí honra, não incluí direitos de imagem. Isso tem uma razão histórica simples no Brasil, que eu aprofundo no livro, que é, historicamente, a censura, e muitas vezes a censura vinda de decisões judiciais, ela tem fundamento em proteção à honra. E proteção à honra de agentes públicos, de políticos, de juízes, de desembargadores. Isso, historicamente, é um problema grave no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa regular menos conteúdo com fundamento em proteção à honra, proteção a direitos à imagem. Quem se coloca na esfera pública tem que aceitar o ônus e o bônus que decorre dessa função. Então, eu acho que eles têm que ter uma tolerância maior a suportar ataques à honra. Isso faz parte. Mas eles não precisam ter tolerância a acusações falsas. Então, se você chama alguém de pedófilo, isso não é um ataque à honra. Isso é uma mentira, se for mentira de fato, claro. Então, tem um limiar aqui. Então, desinformação, não. Mas simplesmente dizer: aquele cara é péssimo, aquele cara não cumpriu a sua função, nunca mais voto naquele cara, aquele cara foi investigado, e de fato foi, por determinada coisa, você não pode proteger a honra baseado nisso. Então, eu não incluí honra por esse motivo. Então, são 6 categorias: desinformação, discurso de ódio, ataque à democracia, cyberbullying, terrorismo e pornografia infantil, evidentemente. E as plataformas, elas têm liberdade para desenvolver como elas vão definir desinformação. Esse é um conceito amplo, maleável, pessoas totalmente bem interessadas têm visões diferentes sobre como definir esse conceito. Então, as plataformas podem adotar o seu conceito, desde que o conceito seja claro, expresso nos seus termos de uso, e desde que eles observem os parâmetros de direitos humanos internacionais, e há uma série de parâmetros que buscam definir desinformação, o que caracteriza discurso de ódio e tal. Então, essas são as únicas restrições. Independente do Estado e com composição majoritária da sociedade civil. Então, eu sei que foi denso, eu espero que tenha ficado claro, mas eu achei importante percorrer essas questões, porque eu acho que, quando a gente está falando da regulação de novas tecnologias, a gente precisa entender o cenário técnico e tecnológico em que a gente está operando, senão a gente propõe soluções que são totalmente desconectadas do cenário real da tecnologia.
Acho que a Larissa foi no ponto mais essencial e na solução a longo prazo para o problema que a gente tem enfrentado hoje. O problema da desinformação, na verdade, ele é resolvido com educação digital. E a educação digital só é possível se as crianças na escola tiverem acesso não só a computadores e internet, mas a uma educação que permita, que crie nelas a prática de ler uma coisa em mais de uma fonte, de questionar, de duvidar, de pensar quem está falando isso, qual é o possível interesse da pessoa que está falando isso, deixa eu ler o outro lado antes. Isso passa por educação digital. Talvez a desinformação não seja um problema para ninguém nessa sala, porque vocês já tenham essa prática. Mas para a grande massa de pessoas que, infelizmente, não têm essa consciência, o problema da desinformação é grave e relevante. Então, eu acho que a Larissa está certa. Eu acho que a política de qualquer governo federal e estadual e municipal deve ser a educação digital, porque essa é a solução de longo prazo. Aqui eu falei de coisas de curto prazo, mas a próxima geração, eu espero, tenha capacidade de ter essa educação e de resolver por si, e não depender do Estado, do poder que a informação tem sobre elas. Se o regime do marco legal prevalecer na regulação da responsabilidade civil das plataformas, não iria travar o poder judiciário como excesso de demandas, facilitando a propagação de informações falsas? Djalma, essa é uma excelente pergunta, e foi uma questão que surgiu, inclusive, já em debates sobre o artigo 19. Para quem tiver interesse, a Google juntou nos autos do processo que discute a constitucionalidade do artigo 19 um parecer de jurimetria que mostra que, na verdade, isso não aconteceu, que não aumentou o número de demandas no Poder Judiciário. A gente poderia especular por que isso aconteceu. Eu acho que diversas coisas. Em primeiro lugar, em um regime de responsabilidade depois de notificação extrajudicial só, você também teria um contencioso derivado, que é, se a plataforma disser eu não removo, aí a pessoa entra no judiciário e diz ela deveria ter removido, então agora eu quero danos morais e danos materiais. Condenar a plataforma por danos materiais ou danos morais sempre vai passar pelo judiciário, com ou sem o regime de notificação extrajudicial. Mas o que acontece é que as demandas por danos morais e materiais são menores, no caso de condenação depois de decisão judicial. O que o processo pede é que seja reconhecida a ilicitude daquele discurso. Então, não teve esse aumento, não sei se por esse motivo, não sei também se porque as pessoas aí só entram no judiciário quando, de fato, tem um pleito legítimo, né? Porque você não vai ao judiciário pedir a remoção de conteúdo e arcar com os custos de advogado e justiça e litigância, se você de fato não acredita que aquele conteúdo é ilícito. Então também talvez por essa ponta você reduza processos, mas de fato esse fenômeno, embora a sua intuição seja correta e faça sentido, isso não aconteceu. Para entregar os certificados de participação à nossa palestrante. Muito obrigado pela tua audiência e até o nosso próximo encontro. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.